Shalom. Shalom. Nesse Shabbat eu gostaria de fazer esse shiur, porque muitas pessoas têm me perguntado, toda semana as pessoas fazem perguntas sobre qual é a religião do Criador. E o que acontece? O que vem em nossa mente quando falamos de religião? O que nós temos aí? Nós temos um hipermercado com todo tipo de religiosidade que você quiser. Nós não estamos nem falando aqui das religiões que não têm origem em Abraão. Quais são as religiões que são descendentes de Abraão? O Islã, o cristianismo e o judaísmo. Então os três ismos básicos que é a religião que veio de Abraão. Todavia, existe o budismo, o hinduísmo, o confucismo, e o que vocês imaginarem. Aí vem a pergunta, mas qual que é a religião? Eu estava falando com o irmão Pinho agora há pouco. A maioria de nós somos oriundos do Adventismo. A grande parte que está hoje seguindo a Torá, a maioria veio do Adventismo. Hoje também tem vindo muitas pessoas, por incrível que pareça, que têm me procurado, tem muito assembleiano. E aí vem a pergunta: qual é a religião do Eterno? Quando nós conhecemos, não no meu caso especificamente, porque eu praticamente nasci no Adventismo, mas quando nós conhecemos uma religião e nós decidimos nos batizar ali e fazer parte daquela religião, nós temos uma confiança plena que aquela religião vai nos garantir o quê? A eternidade. Eu me recordo até hoje do meu batismo. E já se vão 50 anos quase. Quem me batizou foi vai voltar, muito famoso na igreja, na ponta da língua. Eu ia falar Roberto Rabelo, não foi. Era o outro que tinha o programa Fé para Hoje. Alcides Campo Novo. Foi ele que me batizou. E aí o que acontece? Naquela ocasião, eu senti uma gratidão gigantesca por Deus ter me escolhido entre todos os meus familiares para servir na igreja. Eu fui muito grato. E em todo o tempo que eu ali estive, eu era grato a Deus, porque eu me baseava em alguns princípios. E quais eram esses princípios? A questão alimentar, o sábado, a imortalidade da alma. Acreditava também na questão dos dízimos, das ofertas, ou seja, tudo que eu praticava tinha respaldo bíblico. E era fácil olhar para os outros. Os outros já saíam já saíam perdendo, na minha concepção. Ao observar os outros religiosos, eu me achava que eu já estava à frente. Naquele momento eu não me preocupava, nem me passava na cabeça a questão da Trindade. Eu nunca me preocupei com aquilo. Eu nunca entendi como é que podia ser três deuses em um em três. Aquilo nunca. Mas a força da lei de Deus era tão grande que aquilo era um detalhe. E eu aprendi que nós não tropeçamos em pedras grandes, nós só caímos em pequenas pedras. Porque uma pedra grande você vê, uma pedra pequena você dá aquela topada e cai. E aí o que acontece? Aí chega um dia que alguém chega para você, como aconteceu comigo, e eu estava defendendo a igreja com unhas e dentes, e ali naquela defesa, um senhor, o nome dele era Silva, ele era ancião da igreja de Moema. Ele me puxou no braço e falou: meu irmão, como assim? Faz o seguinte, não vou falar nada para você, vai para casa
estuda o livro de Hebreus. Não estava entendendo nada. Eu estava defendendo a minha fé, a pessoa mandou eu parar, ir para casa estudar Hebreus. E eu fui. Quando cheguei em casa, quando eu abri o livro de Hebreus e comecei a ler o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, de repente, eu vi um texto, um verso, e aquele verso me derrubou. E Jesus entrou uma vez por todas no Santo dos Santos. E eu era um especialista em pregar o santuário. Tinha dúvidas na época. A igreja ensinava que Jesus, mas não é Yeshua? Era Jesus, a igreja não era Jesus. Não adianta falar, não era Yeshua, era Jesus. Que Jesus, ao subir ao Pai, ele ficou num compartimento chamado Santo durante 1844 anos. E no dia 22 de outubro de 1844, o Yom Kippur judaico, ele passou do Santo para o Santíssimo. E ali começou o julgamento investigativo. E ali Abel foi o primeiro a ser julgado. E muitas vezes eu escutava: cuidado, irmão, para que o seu nome não esteja passando agora no livro do julgamento. Eu falava: peraí, vocês vão viver tantos anos, como é que eu posso ser julgado agora? Mas tudo bem, deve estar certo. Se eles falaram, está certo. Se eles me ensinaram, está certo. Até que aquele dia, nesse questionamento, quando eu vi que ele tinha entrado, na verdade, uma vez por todas, a destra do Pai, aí eu fui começar a ver o que estava errado. A primeira coisa, vamos conferir Yom Kippur. Em 1844, o Yom Kippur caiu no dia 23 de setembro. Já estava um mês errado. Aí tiraram a escada e eu não tinha onde segurar, porque toda a minha vida estava fundamentada naquele sistema religioso. O que aconteceu? Mas eu amava Deus de todo o meu ser. E aí eu quis procurar uma resposta. E quando nós vamos procurar uma resposta, tem que ser alguma coisa que seja semelhante àquilo que eu acredito. É natural isso. E qual foi a mais semelhante? O judaísmo. Foi quando eu decidi ir através de um ex-ancião de uma igreja adventista aqui do Jaguaré, me convidou para irmos a uma sinagoga judaica ortodoxa na Rua da Graça, a mais antiga de São Paulo. E eu fui muito bem recebido. E ali eu fiquei um período. Só que eu não conseguia compreender que aquela religião, por mais que eles falassem que eles cumpriam a Torá, que até então eu nem sabia o que era a Torá, fui descobrir que a Torá era o símbolo de Moisés naquele momento. Eu não conseguia compreender que aquela era a religião que havia sido instituída pelo Criador. Porque como é que funcionava? Nós chegávamos de manhã, por volta das 9 horas, e ficávamos jogando conversa fora até chegar 10 judeus. Quando chegava 10 homens, completava o minyan, poderia ter 50 mulheres, mas se não tivesse 10 homens, o serviço não começava. Era feita a leitura da Torá, terminava a Torá, tomava-se um pequeno kiddush e cada um cuidava da sua vida. Mas alguma coisa chamou a atenção, no meu caso especialmente, que a maioria daqueles homens que faziam parte do minyan, eles chegavam, davam início e sumiam.
Será que são anjos que vieram aqui e de repente desapareceram? Eu imaginava que fossem anjos, que não é possível. Eles eram profissionais, chamam-se minyan profissional. Então no sábado de manhã, aqueles homens vão de sinagoga em sinagoga e recebem para isso. O trabalho deles é esse, para receber o quê? Para que a sinagoga funcione, tem que ter o minyan. E quando eu descobri aquilo, eu falei, eu estava na frigideira, caí no balde de água fervente, e não levantou nada, alguma coisa até errada. E aí eu não vou para lugar nenhum mais. Voltar para trás não dava, para a igreja evangélica não tinha condições. O adventismo já tinha acabado. Agora conhecer o judaísmo, piorou. Foi quando encontrei uma pessoa que me deu o endereço de uma sinagoga messiânica, que é a Shemolan, quando eu a conheci. E ali nós fomos, e ali nos apaixonamos. Por quê? Porque tinha a Torá e tinha o Messias. Tinha música boa, tinha o kiddush gostoso, dançávamos. E aí a nossa mente foi se abrindo. A coisa começou a tomar outro corpo. Nós começamos a entender, e eu comecei a dar graças a Deus que eu não estava jogado às traças. Que hoje, infelizmente, tem pessoas que estão jogadas às traças. Eles ficam pulando de galho em galho. Sendo que a resposta está aqui. Hoje tem um rabino aí que é muito perigoso. Esse rabino, cuidado com ele. Chama-se Rabino Google. Esse camarada é diabólico, porque ele ensina cada coisa que você não imagina. E aí as heresias se espalharam por todo o sistema religioso. Então hoje você tem que ter cuidado, tem que ter seletividade. O que eu vou ouvir? Porque tem tanta heresia, que nós temos que ser sábios. Mas por que tudo isso? Porque isso é profético. A Bíblia diz: haverá fé na terra quando o Filho do Homem retornar. Como podemos ter fé se cada dia aparece uma novidade? É complicado. Eu ensino uma coisa, daqui a pouco não é mais assim não, irmãos. Agora vai ser assim. Na semana que vem não é mais assim não, agora é mais rápido. E essas coisas vão criando nas pessoas um certo temor. Então nós temos que ter o quê? Sabedoria. E a resposta sempre esteve aqui. Maldito o homem que confia no homem. Você não pode confiar, não, você tem que confiar na palavra. E ela não há incoerências. Esses dias teve uma pessoa que disse: não, mas a Bíblia está cheia de enxertos, está toda defeituosa. A minha não. A sua pode ser, a minha não, porque o meu óculos não permite que eu veja isso. Como assim? Quando eu vou ler, o meu olhar é um olhar diferente. Por exemplo, o livro de Gálatas. Quando eu era adventista, eu odiava Paulo. Se ele estivesse vivo, teríamos que ir apedrejá-lo. Como é que o cara fala um negócio desse, gente? Ele fala que a lei é um estrume. Como é que um homem desse pode falar um negócio desse? Esse camarada é louco. Até que um dia eu descobri que ele não estava falando da Torá. Naqueles dias, um grupo chamado os essênios e uma parte dos fariseus, porque quando fala fariseu, pensa que é uma coisa coesa. Os fariseus eram mais ou menos igual aos evangélicos, tinha para todo gosto, era uma Babilônia, um monte de congregações, um monte de visões. Eles não tinham uma visão coesa. Por isso você vai ver fariseus amigos de Yeshua e fariseus que odiavam Yeshua. E existia um livro chamado Obras da Lei. Esse livro, ele vai ser a base que vai dar sustentação ao que nós chamamos de Talmud. Os essênios usavam esse livro, e nesse livro fazia com que as pessoas
como fazer para guardar o Shabat. A Bíblia não especifica como guardar o Shabat. Ela diz que não pode acender fogo. Só isso. Agora tem outras coisas. Pode ou não pode? Pode tomar banho? Shabat? Pode tomar banho? Pode passar perfume? O segredo é o seguinte, tá? A alma do mandamento com relação a isso está ali assim, ó, em 6 dias farás toda a tua obra. A pergunta é, isso que eu estou pensando em fazer agora, eu podia ter feito nos dias antes, ou eu posso fazer depois? Se pudesse fazer antes, ou puder fazer depois, então não faz no Shabat. Ah, tá lá, suado, fedido, vai entrar no Shabat ali, posso tomar banho? Não, vou tomar banho só domingo, vou ficar fedido o Shabat inteiro. Não, toma banho no Shabat. Percebem? Porque você é um ser livre, que você pode optar, você pode imaginar. Quando eu conheci, quando o Adventismo me ensinaram que nem sexo podia fazer. Nem banho. Nem banho, nem sexo. Quando eu fui para o judaísmo, pelo contrário. Tinha que fazer. Faço ou não faço? Que gerou divórcio na terra. Você começa a perceber que havia umas certas incoerências, e aí começam a criar. E esse livro chamado Obras da Lei, o que acontece com esse livro? Aí ele dizia, olha, você, no Shabat, você pode andar 1 milha, 1.200 metros. Como é que eu calculo 1.200 metros? Verdade. Aí o que foi feito? Havia mais de 400 sinagogas em Jerusalém, uma cidade desse tamanho, tinha mais de 400 sinagogas. Então a pessoa não tem que andar esse tanto. Por quê? Aí eles construíram as sinagogas dentro daquele perímetro. Ok? Então, primeiro detalhe. Ali estava fácil. Então esse livrinho chamado Obras da Lei, ele era o que Paulo começou a condenar. Isso é uma porcaria, gente, para com isso. Eles não conseguiam entender isso, eles não conseguiam compreender. E nós estamos falando de uma situação, primeiro, nós não estamos falando da religião que vai surgir depois da destruição de Jerusalém. Nós não estamos falando da religião que vai surgir, que é uma criação do Império Romano, porque o Império Romano ele teve uma sacada muito legal. Para dominar, não basta a espada, mas tem que dominar através da fé. O Império Romano, ele criou o quê? O cristianismo, e ele criou o judaísmo. É a invenção dele, porque não existia. Agora você está ficando maluco, como isso? Nos dias de Yeshua, Jesus, olha, ele falou Jesus, para as pessoas entenderem. Não havia esta religião chamada judaísmo. Haviam cerca de 24 seitas que estavam tomando conta da religião. As principais, os saduceus, os essênios, os fariseus, os petusianos, os herodianos, eram as principais. Os zelotes. Dos zelotes haviam várias facções de zelotes. Essas eram as religiões que existiam naqueles dias, os movimentos que estavam ali, que permeavam Israel. Apenas 2 grupos se confrontavam com Yeshua. E quem era? Uma parte dos saduceus, que fazia parte do sacerdócio e tinham medo que ele atrapalhasse os negócios, e os fariseus, que não queriam que a sua religiosidade fosse comprometida. E nós começamos a observar o seguinte: ano 0, o homem já caiu no pecado. Começa o quê? Quem inicia a religiosidade? Quem começa a procurar Deus? Adão e Eva têm 2 filhos inicialmente, Caim e Abel. Eles sabiam que deveria oferecer o quê?
Sacrifícios ao Eterno. Primeira coisa. Segunda, havia especificações desse sacrifício. Abel levou o que? Um cordeiro perfeito. E o sacrifício foi aceito. Todavia, Caim levou o que? Cereais. Mas cereais não fazia parte do sacrifício? Fazia. E por que não foi aceito? Por duas circunstâncias. A primeira, a Bíblia diz que ele levou quando ele quis. A segunda, faltou uma coisa no sacrifício dele. O que faltou no sacrifício de Caim? A libação. Ele tinha que ter oferecido a libação. O cordeiro era completo, porque o cordeiro tinha o sangue. Então ele teria que ter oferecido junto com os cereais a libação, para que o sacrifício fosse o quê? Aceito. Não aconteceu. Aí vamos pular um pouquinho. Vamos entrar na era dos patriarcas. Quando nós entramos na era dos patriarcas, o primeiro que nós temos lá, quem é? Abraão. Pois é. O que é Libação libação? é o vinho. O vinho. Que representa o sangue. Abraão, chamado pai da fé, nasceu numa casa de pagãos, construtores do quê? De ídolos. Não era aquele sujeito que é desenhado como um cara potencialmente Patriarca. não é aquilo, não era aquele, não. Ao contrário, eu duvido que um de vocês fizesse o que ele fez, estava aqui. A maioria de vocês estava no hospital engessado, com os dois braços e as duas pernas. Quando ele diz para o faraó que a esposa dele era irmã, eu duvido que a sua mulher ia deixar passar isso barato. Imagina. Mas foi uma vez só é possível, mas de repente ele faz de novo. Isso mostra o quê? A Bíblia não esconde as nossas fraquezas. A Bíblia não esconde a nossa falta de caráter. A Bíblia não esconde aquilo que nós somos. Todavia, o Abraão era um homem o quê? Honrado. Nós, a Bíblia diz, caindo e levantando e olhando para o autor e consumador do quê? Da fé. O que é cair e levantar? É os fracassos que nós temos na vida. Acho que ali já era para mostrar mesmo que a gente não é superior. Exato, nós não somos super-heróis. Nós erramos. E muito. Só que esses nossos erros não são para nos destruir, mas nós temos que nos levantar, temos que estar de pé. E aí nós vemos que esse patriarca, a história vocês conhecem, não vamos tomar muito tempo. Ele vai buscar um sobrinho que havia sido sequestrado, chamado Ló. Outro tio tinha deixado, mas ele foi buscar. E quando ele estava voltando com as carroças cheias de despojos, ele encontra um indivíduo chamado o quê? Melquisedeque. E esse Melquisedeque, o que ele traz para ele? Vinho e pão. Oferta e libação. Por isso que nós fazemos todo chamar oferta. Nossa oferta. Cereais e de libação. É por isso que nós fazemos isso. E o que acontece? Por sua vez, o que Abraão faz? Deu o dízimo, tudo que ele havia. Imagina o trabalho que foi aquilo. Como é que ele separou esse dízimo aí? Já pararam para pensar? Primeiro tem que fazer um inventário de tudo. Fazer o inventário de tudo. Era capacete, era espada, era lança, era pote, era ouro, era corrente. Então imagina, o negócio era complicado. Então fez um inventário de tudo que tinha ali e fez o seguinte, e deu
a Melquisedeque. Melquisedeque, por sua vez, diz: não há necessidade disso, meu filho, isso aí é bolacha. Não precisa, esse negócio de dízimo, esse negócio de evangélico, daqui 3 anos lá na frente, eu vou fazer. Isso é bolacha, não mexe com isso não. Foi isso que ele falou? Ele recebeu. A Bíblia diz que ele era, a tradução diz que ele era rei de Salém. Então o rei precisa de dinheiro. Precisava daquilo? Abraão pediu para ele lá levar, mas precisava cumprir o ritual espiritual. Quando Melquisedeque leva a libação e leva a oferta de cereais, já estava cumprindo o que? Um princípio. E era para nós aprendermos. Aí o que acontece? Isso aqui vai sendo feito até que o neto de Abraão, chamado trapaceiro, ele não chamava trapaceiro, ele chamava Jacó, que significa usurpador, trapaceiro, picareta, o que você quiser, nome sujo, SPC, Serasa, o que você achar que se encaixa nele, que o camarada, ele era esperto. Quando o sogro dele vinha passar a perna nele, ele já estava pensando como passar a perna no sogro. O sogro estava dando, já imaginando como é que eu vou enrolar ele já tinha a resposta. E agora, antes de chegar no sogro, ele já havia trapaceado o pai e o irmão. Ele, muito esperto, o que ele fez? Um guisado, e sabia que o irmão era um comilão, e com fome ele fazia qualquer negócio. Então ele já sabia qual era a conversa. Ele só está ali, só de expectativa. Eu estou com muita fome, rapaz. Eu me dá esse. A minha não. Mas tá bom, rapaz. Coloquei um sazon aqui novo, lançado. Coisa. Nunca vi coisa melhor. Esse negócio tá. Olha. Coloquei um cominho, aquele que você gosta, Exão. Sabe aquele? Aquela. Tá uma delícia. Pelo amor de Deus, eu estou morrendo de fome. Vamos negociar. Vamos negociar. O negócio devia estar cheirando. Vamos negociar. Tá bom. Negociando. Então você percebe que ele sempre era o que? Oportunista. Ele sempre estava esperando um momento para agir. E muitos de nós somos assim. Muitos de nós somos Jacó. Somos oportunistas. E às vezes nem percebemos. E ele, às vezes, ele nem notava que ele era assim. Por isso que ele vai pagar um preço para acordar. Quando ele saiu da casa, o que ele queria? A primogenitura e a grana que vinha com isso. Que o primogênito tinha direito à herança. Ele saiu com alguma coisa no bolso? Nem um centavo. Nada. E ele resolve fazer o quê? Fazer um voto. Qual foi o voto dele? Se eu for e voltar em paz, e tu me abençoares, certamente eu darei o quê? O dízimo de tudo, aquilo que tu me destes. Ou seja, desde Abraão, esse sistema sacerdotal de Melquisedeque, ele abrangia o quê? O que nós temos? Qual é a informação que nós temos? Duas coisas: a libação, o cereal e o dízimo. Percebeu? Que esse era o sistema que estava envolvido dentro dessa religiosidade. Por quê isso? Porque você só abençoa quando você é o quê? Abençoado. Hoje é comum você ver as pessoas colocarem na internet palavras contra o sistema dizimal. Eles estão corretos? Corretíssimos. Eles estão super corretos. Só que de uma maneira errada. Porque eles condenam o sistema de dízimo de quem? Do levirato. E é isso que nós vamos entender hoje. Quando chegou no Sinai, esse sistema foi suspenso. Melquisedeque entra de férias.
E agora entra o sacerdócio o quê? Levítico. Vocês sabem por que os levitas foram escolhidos para serem ministradores? Pecado no bezerro. Porque eles não pecaram, e quando Moisés diz quem está com Deus, eles foram os primeiros a se apresentar. Arão cometeu a gafe de fazer o bezerro. O antepassado dele, Levi, não valia quase nada, era um sanguinário. Todavia, como foi falado na Parashá, a descendência dele era boa. E agora se inicia esse sistema levítico. E o Eterno ordena que eles o quê? Recebam os dízimos e as ofertas das demais tribos para o sustento. Todavia eles tinham que dar em troca o quê? O trabalho. Vocês pensam que é fácil o trabalho deles? Nós estamos reclamando desse calor infernal que está agora essa semana. Essa semana eu fiquei aqui em cima do telhado aqui, já fiz um pré-teste para o inferno. Não quero ir. Esse negócio é feio, porque aqui em cima estava complicado. Então se aqui estava ruim, imagina lá. Não deu certo, vou ter que consertar minha vida. Então não deu certo. Aí nós vemos o indivíduo aqui, esse sistema, eles terem que ficar no deserto, ficarem manipulando fogo, matando animais, limpando, montando e desmontando aquele tabernáculo. Era um trabalho exaustivo. E não era de qualquer jeito, né? Não era como montado, não. Tinha técnica. Tinha tudo. Selo. E esse sistema sacerdotal levítico foi determinado pelo Eterno. E o Eterno deu uma ordem: vocês, as 11 tribos, terão que dizimar para as outras, para Levi. Obviamente, houve corrupção, isso é natural. Onde tem dois homens, provavelmente vai haver um interessado em fazer uma corrupção. A natureza humana é assim. E corrupção não é só o que nós estamos vendo aí no Petrolão, no Lava Jato, não. Existe corrupção de todo jeito, aquela que você tenta passar a perna no guarda, tenta enganar o guarda. Uma vez aconteceu uma situação comigo, eu estava vindo de Brasília com o carro da empresa. E o guarda me parou, lá em Uberlândia. Olhou para o documento. O senhor está O senhor está irregular. Eu? Como assim? O senhor está vencido o documento do seu carro. Ô senhor cara, está de brincadeira? Trabalho na Petrobras. A empresa não ia me dar o carro para sair com um documento atrasado. E conversei com esse guarda, e conversei tanto que ele se encheu tanto na minha conversa. Falou o seguinte: vai embora. Uma vez por momento. E eu tinha certeza que eu estava certo. Quando cheguei na empresa, eu fui no departamento, levei o documento do carro, falei: aconteceu assim, ele, rapaz, não é que é mesmo? Estava atrasado, não esquecemos desse detalhe. Como eu não sabia, então eu insisti que fosse uma realidade. Eu achei que era uma realidade. Às vezes a gente insiste num erro com tanta veemência que as pessoas acabam acreditando. E o sistema levítico não foi diferente. Só que o que aconteceu com ele? No ano 70, o quê? Destruído. Quem que ficou desempregado? Todos os levitas. Todos ficaram desempregados. Não tinha mais tempo. E desde o ano 70 até hoje não teve mais tempo. Então esse sacerdócio levítico não tem o porquê ser o quê? Você não tem que devolver dinheiro para levita. Você não tem que dar dízimo para levita. Então essas pessoas que condenam o dízimo na internet, eles estão certíssimos. Porém, qual sacerdócio entrou no lugar do sacerdócio levítico? Novamente, segundo Hebreus, o sacerdócio do quê? Melquisedeque.
Em Hebreus fala que é um sacerdócio, o quê? Eterno. E diz que esse Melquisedeque não tem o quê? Nem princípio, não tem origem. Desde os anos 70 até hoje, né, nós estamos o quê? Dentro desse sistema sacerdotal. E esse sistema sacerdotal é o que nós temos que seguir. Por volta do ano 135, 140, inicia-se os fariseus, que era a menor seita que havia em Israel, cerca de 6 mil membros. Lembra que eu falei que de nazarenos foram batizados em 2 batismos 8 mil? Então era a menor seita. Eles assumem nesse período aqui a religião de Israel, o que sobrou do povo judeu. E aí inicia-se o chamado judaísmo que? Rabínico. Só que esse judaísmo rabínico, ele não tem autoridade bíblica. Nós estamos falando de autoridade bíblica. Ele não tem essa autoridade. O sacerdócio que tem essa autoridade é o sacerdócio segundo a ordem de quê? De meu, que inicia na mesma época. Esse sistema religioso chamado judaísmo, por sua vez, aqueles que não aceitaram o Messias, todos foram para o quê? Para ficar com eles. Por volta do século IV, esse sistema, nós já falamos aqui, começa a fazer as modificações, modificar o calendário, modificaram uma série de... abandonaram a festa principal das Escrituras, que é a festa da Lua Nova. Por que eu digo que é uma das principais? Porque ela é citada que no mundo vindouro, no milênio, nós vamos celebrar, juntamente com tabernáculos. A Bíblia fala de 3 festas apenas que nós vamos celebrar: tabernáculos, 7º dia e Lua Nova. Eles aboliram a Lua Nova, esse sistema religioso chamado judaísmo, e aí começou as variantes do judaísmo. Então tem judaísmo ortodoxo, ultra-ortodoxo, judaísmo reformista, conservador. Então tem várias denominações desse sistema que não tem o quê? Respaldo bíblico. Desse mesmo judaísmo misturou-se quem? Cristãos. Agora, no século XX, e nasceu o que nós chamamos de judaísmo o quê? O judaísmo messiânico tem origem no judaísmo e não no sistema sacerdotal de Melquisedeque. Dentro do judaísmo messiânico vem as outras variantes, né? Que é o judaísmo nazareno. Esse judaísmo nazareno, com todo respeito a todas as pessoas que conhecem, que seguem esse movimento, esse judaísmo não tem nada a ver com o grupo de nazarenos que eram seguidores do Messias. É outro sistema religioso. É judaísmo nazareno, é judaísmo messiânico. E dentro do judaísmo tradicional hoje existem grupos ultra-ortodoxos. Aqui na Guatemala tem um grupo que as judias têm que andar de burca. Sabe aquela burca que só aparece os olhos? Esse grupo de judeus ultra-ortodoxos eles estavam nos Estados Unidos, foram expulsos, foram para o México. Do México eles foram para Guatemala. Existe um grupo de judeus que não reconhece o Estado de Israel. Eles são anti-sionistas. Vocês vão ver na internet, eles queimam bandeira de Israel, eles são contra o sistema. Então existem várias religiões. Só que essas religiões, nenhuma delas tem autorização, não foram autorizadas pelo Messias a serem o quê? A religião de Israel. A religião de Israel qual que é? A que Yeshua iniciou. E qual o sistema sacerdotal? O sistema de Melquisedeque. Por isso que todo sábado nós temos a libação, nós temos os cereais e nós temos o tzedakah.
temos uma certa, temos o dízimo. Isso é a parte integral da fé. Aí vem a pergunta: o que acontece? Por sua vez, muitos têm ensinado que dízimo é só dinheiro ou cereal, ou animal. Aí diz: não, dízimo é só dinheiro, é só cereal. O dízimo levítico é a lei de cereal. Nós vamos ver que existia também a parte financeira. Ah, mas não existia moeda. Como não existia moeda? Abraão comprou a sepultura para Sara com o quê? Com dinheiro. Ele pagou 400 ciclos de prata. Os irmãos de José, quando venderam, receberam o quê? Cabrito? Saca de arroz? Receberam dinheiro. Bala. Algumas taxas do templo eram pagas com dinheiro. Davi comprou bois com dinheiro. O rei Jeoaquim pagou a Faraó tributos em prata. Jeremias comprou um campo com dinheiro, ou seja, o dinheiro existia. Então, essa conversa que não existia dinheiro, que tem que ser zero, isso é balela. Eles querem que você transgrida a Torá. Pois não, pode falar, com vontade. E esse ensinamento de que você não precisa contribuir, que você não precisa ofertar no contexto de dinheiro, serve mais para poder minguar a obra e fazer com que não exista a possibilidade de você continuar. Uma vez que você não tem como manter um local como este, alguém que aluga um local, e você não pode pedir nada, uma ajuda, o que você faz? Você vai diminuindo aquilo que é para Deus, acaba desaparecendo. A maior estratégia do inimigo é destruir a obra do Eterno. E como é que destrói? Tirando o que? Os recursos financeiros. Tá vendo esses dois ventiladores? Nós trocamos por umas cabritas que nós tínhamos. Vamos lá, trocamos e trouxe daí. Eu dei um pouco de acerola que eu colhi lá em casa. Ele colheu a acerola, eu tenho uns tomatinhos e nós Mandamos lá para a árvore, eles gostaram. Eles gostaram e mandaram para nós. Percebe? Essa luz que está aqui, tudo isso vem de onde? De recursos financeiros. E é uma forma de você adorar a Deus quando você ajuda na causa de Deus. É aquilo que o sacerdócio de Melquisedeque é o tripé: pão, vinho e dízimo. Compreenderam? É um tripé: pão, vinho e dízimo. E eu posso falar isso porque eu não vivo da congregação. Eu tenho meu trabalho. O Fábio tem o trabalho dele. Vocês aqui têm. Então não. Só que o que acontece? Como é que eu vou conseguir? Nós precisamos fazer um trabalho mais qualificado. Nós precisamos melhorar a nossa tecnologia para alcançar as pessoas. Como é que eu vou fazer com isso? Tem que ter recursos. Como é que nós vamos alcançar as pessoas se nós não temos recursos para... O nosso projeto é termos uma Xamolã centralizada para que todos tenham condições de ir. Como é que nós vamos fazer isso se não tivermos recursos? Pois não. Desculpa fazer intercessões, eu acredito que vai ajudar. Amém. Tem um rabino messiânico que ele começou a injetar dinheiro no YouTube, pagando para poder divulgar os vídeos. E ele começou no ano passado com 1.000 inscritos, hoje está com 29.000 inscritos e líderes espalhando por todo o campo do Brasil, porque ele começou a investir os donativos dos irmãos no YouTube. Foi o que eu falei com o irmão Tomé essa semana. Nós estamos amarrados aqui, estamos com dificuldades financeiras. Só que nós temos, qual a possibilidade que nós temos? É investir aonde? Em tecnologia, no YouTube, nas redes sociais. Esse vídeo, ele vai alcançar em uma semana, provavelmente 700, 800 pessoas. São 800 pessoas que vão ouvir o que nós estamos ensinando. Se não tivesse esse aparelho, ia ser só nós que ia morrer aqui a conversa. Como nós estamos nesse tripé do sacerdócio de Melquisedeque. E quem é Melquisedeque? O nosso Messias. Eu vou tirar dele esse direito de honrá-lo? Não.
Como eu disse no início, eu fui adventista. Na igreja adventista, não, eles não fazem aquela petição de dinheiro. As pessoas chegam lá na hora da oferta e colocam a sua oferta. Ele tem o seu dízimo, tem a sua oferta para missão, ele tem a oferta para assistência social. Então a pessoa cumpre. E eu, durante toda a minha vida, eu via a pessoa chegando, pobrezinha, simplesinha, e de repente a vida da pessoa ia se equilibrando. Não vi pessoas ficarem ricas, mas vi pessoas ficarem equilibradas. Porque quando nós temos esse tripé da fidelidade com Deus, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a andar. Agora, Malaquias realmente não fala sobre esse tripé, mas podemos usar. Malaquias está falando naquela época que eles estavam roubando dos levitas. Roubaram a glória a Deus, o que me roubaram? Os dízimos e ofertas alçadas ao Senhor. Hoje, nós estamos nessa mesma situação. Para encerrar, há uns anos atrás, há muitos anos atrás, eu era bem jovem, tinha meu filho, ganhava um salário pequeno, eu tinha 20 anos de idade, mas já tinha comprado meu apartamento, já tinha o meu carrinho, ganhando um salário pequeno, vim de família pobre, e eu tinha um amigo que trabalhava no Bradesco. Ele ganhava pelo menos 4 ou 5 vezes mais do que eu. Não tinha casa própria, não tinha carro. Ele perguntava: como é que você consegue? Eu dizia: a primeira coisa que eu faço é separar um e uma serva. Eu disse: mas eu não consigo fazer isso. E ele era batista. Ele frequentava a igreja batista Moriá, onde ele era Paulo, aqui em Quitaúna. E ele tocava gaita, uma gaita desse tamanho, com 4, não sei se vocês já viram. É coisa linda, uma coisa maravilhosa. E de tanto eu conversar com ele, nós pegávamos o trem todo dia, de tanto eu ensiná-lo, um dia ele decidiu devolver o dízimo. Ele falou: não, hoje eu vou devolver. Amém. Ele foi na igreja dele e devolveu. No dia seguinte, não encontrei no trem. Falei: ele deve ter levado uma surra da esposa, porque não veio nada. Passou uns dias, não encontrei. De repente, um dia lá, uma semana ou 2 semanas depois, eu escuto alguém me chamando. Era ele. Caraca, vem cá. Falei: meu Deus, nem vou. Acho que não sou eu, não. Não vou ir, não. Vem cá. Falei: ele vai me esculhambar, não é possível. Porque o dinheiro que ele disse que ia pagar era o dinheiro do aluguel. Aí ele me disse: maestro, lembra? Você não sabe o que aconteceu. Eu falei: nem me fala. Não, eu vou te falar. Não precisa não. Eu imaginei que tinha acontecido uma tragédia. Aconteceu um milagre. Como assim? Eu saí, cheguei em casa, falei com minha esposa: eu devolvi um dízimo na igreja hoje. Ela fez um dormir no sofá. No dia seguinte eu saí de manhã e vi: meu Deus, a Bíblia fala, aquele irmão falou, o que está acontecendo? Quando eu estava chegando na estação do Brás, de manhã, milhares de pessoas, eu estou andando, de repente levou um escorregão. A hora que eu olhei, assim, era um rolinho, pisei, abaixei, enfiei a mão no bolso, fui para o banheiro, quase não aguentei ficar dentro do banheiro, porque o cheiro lá era insuportável. Quando eu tirei, o que era? Um rolinho de dinheiro. Glória a Deus, que bênção. Não, a bênção não é essa ainda. Como não é essa? Era o valor do aluguel. E assim, na vida toda, eu tenho visto essas experiências. E isso não é para vocês, porque vocês conhecem a Deus. Mas essa experiência é para as pessoas que não conhecem a Deus ainda, e que recebem o salário, e a Bíblia diz que é como colocar aonde? No saco furado, como está em Ageus. Recebe o salário e coloca no saco furado. Então, irmãos, nós hoje não seguimos o judaísmo, nós seguimos o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é Yeshua, o Messias. Nós seguimos o sistema financeiro, que é o sistema de dízimos e ofertas. E além disso, nós temos a libação do pão e do vinho. Essa congregação é desse tamanho, só que ela tem abençoado muitas vidas. Um dia o irmão Tomé, que cuida da tesouraria, fala:
Todos os meses nós abençoamos famílias aqui, vocês sabiam disso? Todos os meses nós temos abençoado famílias. Então, faça você um compromisso com Deus. Ensine as pessoas que você conhece a fazer um compromisso. E essa pessoa que foi abençoada, ele era batista, mas Deus o honrou, porque Deus honra a sua palavra, e Deus honra a palavra dele conosco. E aí veio aquilo que eu mais acho lindo naquele texto: provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vou abrir as portas e derramar uma bênção sem medida. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. E esta obra, irmãos, precisa. Essa semana, pelo menos umas 5 pessoas me contataram. Ah, mas não tem nenhuma, você não tem nenhuma congregação aqui? Não tenho. Não tenho. Se nós tivéssemos condições, nós ajudaríamos todas as pessoas, mas não temos. Mas nós dependemos de cada um de vocês. Oração, fidelidade, presença, e as demais coisas são acrescentadas. Nós ainda estamos gatinhando, nós ainda estamos aprendendo. Essa semana eu comentei com uma pessoa que eu olhei, eu peguei os últimos 10 anos para trás, todos os dias de Yom Kippur, todos, eu transgredi, porque eu segui o calendário errado. Só que meu Deus me explicou Deus, e Ele sabe que eu era inocente. Então, eu não olho para trás, eu só quero olhar para frente. Se eu errei lá atrás, fica para lá, mas daqui para frente eu quero fazer certo, cada dia mais. E é isso que eu quero que os irmãos pensem, coloquem na vida de vocês, nos seus corações. Se as coisas estão difíceis, se coloquem na presença de Deus. Outra coisa, quando as pessoas vêm para ter chuva, a primeira coisa que ele deixa de fazer, sabe, é orar. Ele deixa de acreditar, ele perde a fé, torna-se um legalista. Para com isso. Aonde está a tua fé? E para encerrar, eu trabalhava na Petrobras, como falei para vocês. Queriam a minha vaga, minha função, me armaram uma cama de gato, marcaram uma reunião no Shabbat, e eu não fui, e fui demitido. Aí disseram que eu era louco. Como é que você perde um empregão desse? Graças a Deus, porque talvez, pode ser que eu estivesse na Lava Jato hoje, porque pelo menos um chefe meu estava lá, pode ser que Deus me deu o livramento naquela época. E aí o que acontece? Você é louco. Quando já se viu isso? Um empregão desse para sábado, que bobagem. Aí o que aconteceu? Fui trabalhar em outra empresa. Vamos imaginar que eu ganhasse 5 mil na Petrobras. Fui para essa empresa. Aliás, fiquei 3 meses desempregado. Deus me testou 3 meses, né? Porque eu achei que no dia seguinte eu já ia estar empregado. Saí com o peito estufado. Aí foi no chão. Ele já estava me arrastando. Até que numa sexta-feira, 5 para 6, toca o telefone. Dá para o senhor vir aqui conversar com a gente na segunda-feira? Fui. Cheguei lá e comecei a ganhar dinheiro. Nunca ganhei tanto dinheiro. Quando as coisas estavam indo de vento em popa, vendi para uma empresa. Uma outra hora aconteceu a direitinho. Essa empresa deu um golpe na empresa que eu trabalhava, tipo R$1 milhão. Aí o diretor chegou e falou: vê se presta atenção, porque dessa vez eu segurei as pontas, da próxima não vai dar. E assim eu fiz. Canal, fui controlando ali e segurando, e daqui a pouco caí de novo. Uma empresa comprou, eu fui visitar a empresa, uma empresa toda organizada, com laboratório, empilhadeira, os funcionários tudo bonitinho, era uma arapuca. E o cara deu um cheque para a empresa, bom, se fosse hoje, de R$160 mil. E o cheque ia vencer dali 30 dias.
Só que ele, em uma semana, ele deu um golpe de 10 milhões na praça e desapareceu. E eu fiquei sabendo. E eu não falei com o meu patrão. E cada vez que tocava o telefone, eu falei: é agora. É agora. E quando eu vi o cara do financeiro, e aí tinha um irmão adventista também, de idade, já bem velhinho, já o irmão Andrade. E eu é um homem de Deus, aquele homem de Deus. E sabe, na igreja adventista você não pode falar no pó, você não pode falar amém, né? Porque você fala amém, tudo morando para você, acho que você não tem. E esse irmão falava amém, e a igreja, 500 pessoas, tudo olhavam para ele. Né? Ele não poderia falar amém, não poderia falar uma coisa assim, e eu fui orar e falei: irmão, aconteceu isso. Ele falou: você acredita em Deus? Essa madrugada eu vou orar ao Deus bendito. Eu vou colocar na mão dele. Acreditar perdido. Mas um cheque de 160 mil, 160 mil. E passou. Orei. Passou 15 dias. Passou 20 dias. 29 dias. 30 dias. Era o dia de depositar o cheque. Infarta a porta. Eu não podia nem ver a porta abrindo. O cara do departamento de crédito passava, eu já não olhava. Deu os 30 dias, 31 dias. Agora o cheque já tem compensado. Lá vem o homem, é agora. 35 dias, lá vem o homem. 40 dias, lá vem o homem. E já faz mais de 15 anos. E lá vem um homem, eu lá não sei para onde foi o cheque, eu não sei o que aconteceu, eu também não quero saber, não é problema meu, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que tinha fé. E se Deus abriu o mar vermelho, quem disse que não poderia compensar aquele cheque? Só que naquele dia eu não pensei nisso, né? O meu faraó era o cara do crédito. Então, irmãos, o que eu quero para vocês é chamar a fidelidade com Deus. Quero que Deus coloque isso no coração de vocês. Vamos voltar a confiar na oração. Deus pode tudo. Esses dias eu fui fazer um Beit Shalom na casa de uma irmã lá na Guari. E tem uma irmã que tinha nascido a nenezinha dela. Desde que nasceu, a bichinha não parava de chorar direto. E a irmã foi lá, e ela lá, e eu não conseguia falar com a menina chorando. Eu falei: dá a neném aqui, vai. Coloquei a neném aqui e continuei falando. E a neném no meu colo, quietinha. Parei um minutinho, vamos orar. Orei com a bichinha lá, orei. Coloquei ela na mão do Senhor. Devolvi para a mãe esses dias. Disse: olha, depois daquele dia, nunca mais a menina deu mais trabalho. Sabe por quê, irmãos? Nós perdemos a confiança na oração. Nós perdemos a confiança no poder de Deus. Nós perdemos essa fé. Nós não podemos ter medo de Deus. Nós temos que colocar na presença de Deus e clamar ao Deus bendito que Ele vai fazer um milagre. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que compreendam essa mensagem que eu quis transmitir, para que vocês possam entender o projeto de Deus na vida de vocês. Amém?